Olá, queridos estudantes do Momentos Online, professor Sandro Massarani, e vamos nesta aula fazer alguns exercícios sobre o período regencial. Vamos lá? Uns viam na abdicação uma verdadeira revolução, sonhando com um governo de conteúdo republicano. Outros exigiam respeito à Constituição, esperando alcançar assim a consolidação da monarquia. Então, republicano, monarquia. Para alguns, somente uma monarquia centralizada seria capaz de preservar a integridade territorial do Brasil. Outros permaneciam ardorosos defensores de uma organização federativa, à semelhança da jovem República Norte-Americana. Havia aqueles que imaginavam que somente um poder executivo forte seria capaz de garantir e preservar a ordem vigente, assim como havia os que eram favoráveis à atribuição de amplas prerrogativas à Câmara dos Deputados, por entenderem que somente ali estariam representados os interesses das diversas províncias e regiões do Império. A gente está vendo aqui uma grande dualidade entre centralismo e federalismo no período regencial, uma disputa entre qual seria o melhor modelo. O cenário descrito revela a seguinte característica política do período regencial. Vamos lá, letra A. Instalação do regime parlamentar. Não, pessoal, o parlamentarismo no Brasil vai vir com Pedro II. Ah. Vamos ver a B. Realização de consultas populares. Também não fala de plebiscito aqui, de consulta. C. Indefinição pode ser das bases institucionais. Se seriam mais centralistas, federalistas. Sabemos que boa parte do período regencial tivemos medidas liberais federalistas, né? As medidas ligadas principalmente ao Padre Feijó. Isso vai facilitar uma série de revoltas também, de rupturas, e aí na parte final da regência temos um retorno aí, né, ao centralismo. Delimitação das instâncias legislativas. Não, porque tem corrente que defende ampliação, né, da Câmara dos Deputados, mais força para a Câmara dos Deputados. Né? Então há uma disputa entre isso. E letra E, radicalização das disputas eleitorais. Né? Isso não está transparecendo aí no texto. Né? Disputa eleitoral, radical. Né? São dois modelos aqui. Centralismo, que é mais poder ao governo central, contra federalismo, mais poder às províncias. Então a letra C. Essa indefinição, mas boa parte do período regencial vai ser aí federalista, né? Vai ter medidas, né, de cunho federalista ou liberal. Vamos para a próxima. Após a abdicação de Dom Pedro I, o Brasil atravessou um período marcado por inúmeras crises. As diversas forças políticas lutavam pelo poder e as reivindicações populares eram por melhores condições de vida e pelo direito de participação na vida política do país. Os conflitos representavam também um protesto contra a centralização do governo. Nesse período ocorreu também a expansão da cultura cafeeira e o surgimento do poderoso grupo dos Barões do Café, para o qual era fundamental a manutenção da escravidão e do tráfico negreiro. Isso é importante. O café, no seu início aqui, né, de produção massificada, defensor da escravidão. O contexto do período regencial foi marcado. Vamos ver aqui, né, ler as alternativas, comparar um pouquinho com o nosso conhecimento. Letra A. Por revoltas populares, não somente, né, a farroupilha de elite, que reclamavam a volta da monarquia, não. Né? Na verdade, muitas queriam a separação aí. Eram separatistas, queriam república. Vamos ver a B. Por várias crises, sim, e pela submissão das forças políticas ao poder central, nem sempre. Né? A disputa centralismo-federalismo. Muitas vezes o federalismo estava mais forte. C. Pela luta entre os principais grupos políticos que reivindicavam melhores condições de vida, né? Não necessariamente que melhores aqui, alguns, o café, por exemplo, alguns outros não queriam melhores condições de vida geral para a população, não. Né? Acredito que seja isso que a alternativa está dizendo. Aí está errado. Vamos ver a D. Está mal formulada a C. Pelo governo dos chamados regentes, que promoveram a ascensão social dos barões do café, não. Né? A questão do café aqui, e essa ascensão vai demorar ainda mais. A ascensão vai vir no segundo reinado e atinge aí o ápice na República Velha, não aqui na regência. Vamos ver o E. Letra E. Pela convulsão política, correto, e por novas realidades econômicas, como o café,
que exigiam um reforço de velhas realidades sociais como a escravidão. A letra E, então, bem mais elaborada e está bem mais explicadinha do que a letra C. Há melhores condições de vida para quem? Para a população em geral? Na C, né? Então, a letra E. É uma questão interessante, né? Alguma coisa da resposta está aí no texto também, tem que ter o nosso conhecimento, mas o texto fala que a ascensão desse café requer, nesse momento inicial, escravidão. Depois, quando o café vai chegar no oeste de São Paulo, parte de São Paulo, e aí a mão de obra vai ser mão de obra imigrante, né? Enfim, já muda um pouco a configuração. Vamos para outra. Considere o texto da historiadora Maria de Fátima Gouveia sobre o período das regências no Brasil. O ato adicional de 1834 transformou os conselhos gerais das províncias em assembleias legislativas provinciais, tendo ainda ampliado o número de representantes provinciais reunidos no âmbito do legislativo provincial, ficando essas assembleias encarregadas de auxiliar os presidentes de província na gestão administrativa sob sua jurisdição. Vamos para a pergunta ali embaixo. A medida descrita pelo texto possui explicitamente um perfil. Aqui está falando, então, do poder dado às assembleias provinciais, que vão poder fazer suas leis. É claramente uma medida federalista, medida liberal, descentralizadora. Vamos ver as letras aqui. Letra A. Não é autoritário e absolutista, é o contrário disso. Vamos ver a B. Federalista, sim. Regressista, não. Né? Regressista é o que estava antes, mudou aqui. C. Descentralizador e progressista. Progressista que muda a ordem. Muda o que estava antes. Regressista mantém. Aqui então a letra C, provavelmente. D. Democrático e socialista. Não tem essa discussão aqui, né? E letra E. Centralizador e liberal. Não, centralizador não. Se você está dando poder às províncias, você é descentralizador. Liberal, sim, porque é menos liberal político, é menos concentração de poder no Estado, né? no poder central. Então, letra C. Mais uma. A regência iria enfrentar uma série de rebeliões nas províncias, marcadas pela reação das elites locais contra o centralismo monárquico, levado a efeito pelos interesses dos setores ligados ao café da corte, como a cabanagem no Pará, a balaiada no Maranhão e a sabinada na Bahia. Mas de todas elas, a Revolução Farroupilha era aquela que mais preocuparia, não só pela sua longa duração, como pela sua situação fronteiriça da província do Rio Grande, tradicionalmente a garantidora dos limites e dos interesses antes lusitanos e agora nacionais do Prata. Beleza, isso é importante para a gente. A característica regional que levou uma das revoltas citadas a ser mais preocupante para o governo central era essa questão interpretativa. É lógico, é importante a gente lembrar que a revolta dos farrapos é uma revolta de elite, feita pelos estancieiros, né, criadores de gado, contra os altos impostos cobrados em cima do charque. Mas aqui o texto está olhando a importância estratégica, né, daquela região ali, ou seja, do domínio da região do Prata, que vai gerar vários problemas, várias guerras, inclusive a Guerra do Paraguai. Então, por isso era importante controlar essa revolta, de acordo com o texto. A gente tem que, então, tem que ser guiado pelo texto. Vamos lá, letra A, qual a preocupação? Autonomia bélica local, não está falando isso no texto. Autonomia de armas. B, não está falando de coesão ideológica radical, nem liderança política situacionista. Produção econômica exportadora também não é isso, não está sendo tocado esse assunto no texto. A letra E, localização geográfica e estratégica. O texto está falando para a gente que a importância do governo central controlar a Guerra dos Farrapos era pela posição estratégica na dominação da Bacia do Prata. Bem, pessoal, fizemos aqui alguns exercícios sobre o período regencial, um período meio difícil da história do Brasil, ser entendido, né? Assunto com alguns detalhes. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Bons estudos e até a próxima aula.